Meus queridos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Trindade augusta, soberana, único e verdadeiro Deus, Senhor dos céus, da terra e da nossa vida. Quero que seja dada glória acima de qualquer um a Cristo, Senhor da nossa vida, Redentor, Senhor da igreja, no poder do Espírito Santo. Esta manhã eu quero repetir uma mensagem que já pregamos aqui, acho que pelo menos mais de uma vez. Mas muitos chegaram novos, não ouviram ainda. Então eu vou pedir paciência dos que já ouviram. Sempre Deus tem alguma coisa nova na palavra que atinge o coração. Mas quero que os que chegaram novos prestem atenção nesta exposição que vamos fazer. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Vou ler todo o capítulo. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Ouçamos com atenção, interesse, amor, sede de alma de Deus, de ouvir a sua voz. Capítulo 9, segundo o livro de Samuel. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lo-debar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se, com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica.
Todos quantos moravam em casa de Zipa eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele, porém, era coxo de ambos os pés. Até aqui, por enquanto, pedir que Deus, por sua graça e bondade, queira nos abençoar. Vamos orar. Senhor, quem somos nós? Está escrito na tua palavra: quem vos requereu, só pisardes os meus átrios. É verdade. Somos miseráveis pecadores, indignos. Reconhecemos que estamos aqui por tua graça e bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados pelo sangue precioso do Senhor Jesus. E concede-nos que por esta mesma graça possamos, ó Deus, agora, na tua presença, ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Apieda-te de nós. Conheces cada vida, cada coração, as necessidades de cada um. Vem, Senhor. Traz a tua palavra de amor, de graça, de bondade, de poder restaurador. Tem compaixão. Nós oramos para que Cristo seja exaltado, teu nome glorificado por tua graça e bondade. E todos aqueles que são teus, que segundo a tua vontade soberana foram escolhidos e eleitos, possam receber de ti a bênção que o Senhor quis conceder, para a glória do teu nome. Ouve assim, oramos, clamamos. Só a ti seja dada a honra e glória, hoje e para sempre. Amém. Davi, depois de muita luta, pelo menos 17 anos, desde que foi ungido por Samuel, perseguido por Saul terrivelmente, ele agora firma o seu trono, unificou o reino, estabilizou, trouxe paz e até avançou nas fronteiras, e agora está no trono em paz, seguro, firme, exercendo o seu poder soberano de rei. E foi nessa situação, assim, que ele se lembra de que bem cedo ainda, frequentando a casa do rei Saul, conheceu e amou Jonatas, filho do rei, príncipe, herdeiro do trono. E fizeram uma amizade profunda, maravilhosa. A Bíblia fala desta amizade, deste amor, de forma incomum. Dois guerreiros, valentes, mas que eram amigos, irmãos. E segundo a providência de Deus, eles tiveram que se separar. Mas Jonatas era um homem piedoso, crente, piedoso. E ele percebeu claramente, discerniu espiritualmente, que seu pai não iria prevalecer como rei, o reino de seu pai não subsistiria, e nem ele seria o próximo rei, mas Davi o seria.
E então, ele fez uma aliança quando se despediram. Os dois fizeram uma aliança. Então ele disse a Davi que ele fosse misericordioso para com a sua família, quando ascendesse ao trono. E esta aliança então foi firmada. E eles se separaram. Jonatas era corajoso. Lutou as batalhas do Senhor ao lado de seu pai, contra os filisteus em especial, e foi morto em batalha. Um herói. Morto, juntamente com seu pai naquela batalha final. Davi está no seu trono. E então ele se lembra desta aliança. E isto é uma ilustração belíssima da aliança eterna que Deus fez com seu Filho, bendito Senhor Jesus Cristo, na eternidade. Deus quis simplesmente fazer uma aliança com seu Filho em favor de pecadores miseráveis que somos nós. Assim Davi, como Deus se lembra desta aliança que fez com seu amigo Jonatas, e pergunta: porventura alguém da casa de Saul, existe alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Ele quis. Não havia nenhuma obrigação da parte de Davi, de fato. Se não fizesse. Isso mostra a soberania de Deus. Deus quis fazer esta aliança e Deus quis usar de misericórdia com pecadores por causa do seu Filho. Porque ele elegeu pecadores em Cristo, diz a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 1. Não houve nada, absolutamente nada em nós que comovesse o coração de Deus para nos escolher, ou para querer usar de misericórdia e de bondade. Como também não houve, da parte de Mefibosete, nenhuma atitude ou qualquer coisa favorável que pudesse incitar Davi a querer fazer o bem. Não, nada. Foi algo voluntário da parte de Davi, assim como foi voluntário da parte de Deus. A Bíblia chama beneplácito de sua vontade querer salvar pecadores. Então, temos aqui uma ilustração da soberana graça de Deus. Davi quis usar de misericórdia para com inimigos seus, Saul e sua família. Deus quis usar de misericórdia para com pecadores inimigos seus, que somos nós, que em Adão pecamos e fomos destituídos da sua glória e nos tornamos inimigos de Deus, porque os que vivem na carne estão em inimizade contra Deus, diz a palavra. Então essa é a primeira ilustração que nós temos aqui. E Ziba foi chamado. Ziba é um instrumento aqui para alcançar aquele a quem Davi queria alcançar. Ziba não era bom. Era um indivíduo egoísta, avarento,
mas se prontificou a cumprir a vontade do rei. E disse: existe sim, tem alguém da família de Saul. Ele é Mefibosete, filho de Jonatas, e mora na casa de Amiel, a casa de Maquir, filho de Amiel, num lugar chamado Lodebar. Coxo de ambos os pés. Quer dizer, se o senhor rei pensa que esse homem vai poder lhe ajudar em alguma coisa, ser útil no exército ou qualquer lugar, você está enganado. Ele não serve para nada. Ele é coxo de ambos os pés. E mora num lugar horrível, Lodebar. Essa palavra, Lodebar, Lo é uma palavra partícula negativa do hebraico, quer dizer não. E Debir é não pasto, aridez, morte, praga, peste, tudo que há de ruim. Ele é coxo de ambos os pés e mora nesse lugar horrível chamado Lodebar. Meus irmãos, isto mostra claramente a nossa condição. Todos somos como Mefibosete. O pecado nos deixou coxos, inúteis, inutilizados, imprestáveis para Deus. E todos moramos em Lodebar, no mundo, um lugar árduo, inútil, imprestável, de morte, de peste, de pecado, de tudo que é contra Deus. Então esperava-se que Davi dissesse: ah, é assim? Tá bom, esqueça. Pode ir embora, Ziba. Mas não. Não foi isso que Davi fez. Davi, então, ou diz aqui, então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Deus quis, mesmo assim, é o que diz a Bíblia, que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. É misericórdia, porque, deixe-me dizer, todo rei que ascendia ao trono, a primeira providência que ele tinha e fazia era destruir a descendência do rei antigo. Isso era normal, era necessário fazer. Então, esse que sobrou, para não tentar querer ascender ao trono e reivindicar sua herança, o seu direito real, devia ser morto. Mas misericórdia exatamente significa não dar ao pecador aquilo que ele merece. Davi não quis dar
o que Mefibosete merecia, que era a extinção, a morte. Mas usou de misericórdia para com ele. Esta é a nossa situação. O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia de que Deus quis usar de misericórdia. Justo juiz, santo, com todo o direito de exercer a sua ira contra inimigos como nós. Nossa raça merecia o juízo, a ira de Deus. Era isso que merecíamos. Mas misericórdia é não dar o que merecemos. Deus quis usar de misericórdia para com inimigos seus, pecadores miseráveis. Me mandou que trouxesse. Chamou a sua presença. E então trouxeram Mefibosete. Agora, como é que Mefibosete se apresenta? Bom, certamente, meus irmãos, Mefibosete estava nesse lugar escondido. Ele sabia que pairava sobre ele um risco, um perigo. Que ele era inimigo de uma família que perseguiu o rei com ameaça de morte. Davi sofreu muitíssimo nas mãos de Saul. Então, Mefibosete, neto de Saul, merecia morrer. E ele estava escondido lá em Lodebar. Imagine, de repente aparece uma comitiva, soldados do exército, para buscá-lo. E então ele certamente pensou, chegou a hora. Me escondi até quando pude, mas agora terei que me apresentar diante do rei e receber a sentença merecida e final de morte. E ele foi. E então quando ele chega, verso 6, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Esta expressão no verso 6, prostrando-se com o, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, mostra o seu medo, o seu temor diante do rei, que tinha justa ira. Era justo que Davi acabasse com a vida de Melquisedeque, era justo. Ele pertencia a uma família que o fez sofrer, inimiga, que agiu com injustiça para com ele. Davi nunca fez mal algum a Saul, só bem. Chegou a hora da vingança justa. E ele se inclinou com o rosto em terra. Disse Davi Mefibosete, ele diz, eis-me aqui, meu servo, teu servo, eis aqui. E eu digo, meus irmãos, é assim que nós, pecadores, devemos nos apresentar diante de Deus. De um Deus santo, que se ira todos os dias contra o pecador, que odeia tanto o pecado quanto o pecador, como diz a palavra de Deus. Cheio de ira. Ira santa, absolutamente justa. Devemos nos humilhar. A pregação do Evangelho é a boa notícia de que Deus quis usar de misericórdia para conosco. Então, como nos apresentar diante de Deus? Com o rosto em terra.
humilhados, reconhecendo nossa miséria, nossa culpa, nosso pecado. É por isso que a palavra de Deus diz: põe a sua boca no pó, talvez ainda ache esperança. Por isso esse evangelho novo que está aí, que enche a bola do pecador e que diz: olha, Deus está pedindo uma chance para você, dê uma chance para Deus, dê uma chance para Jesus. Aceite. Não está de acordo com a palavra de Deus. Não é isso. O Evangelho mostra a graça soberana de Deus, a misericórdia soberana de Deus para pecadores que têm que se apresentar humilhados, com o rosto em terra, reconhecendo seu pecado, sua miséria, sua culpa. É justo Deus lhe mandar para o inferno. É assim que o pecador tem que se aproximar diante de Deus, clamando por misericórdia. Isso aqui, teu servo. E tem mais. Quando Davi diz: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, te darei e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Isto é, quando o evangelho é apresentado ao pecador, tremendo na sua condição, debaixo da ira de Deus, o evangelho é apresentado como uma promessa de graça, de misericórdia e graça, dizendo: não temas, não temas. Deus quis salvar pecadores. Não temas. Por amor de Jesus Cristo, que morreu lá na cruz, por seu sangue puríssimo derramado, pela minha aliança com Ele. Eu usarei de bondade, perdoarei seus pecados, restaurarei a sua sorte. Então, qual foi a atitude de Ziba, ou de Mefibosete? Verso 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? O que é isso? Arrependimento verdadeiro. Convicção de pecados. Convicção de pecados é quando o Espírito Santo faz com que você veja a sua real situação espiritual diante de Deus. Morto em delitos e pecados. Um cão morto. Eu mereço morrer. Eu mereço o teu juízo. Eu já estou morto nos meus delitos e pecados. Isto é arrependimento verdadeiro. Convicção profunda de pecados. Eu percebo que hoje em dia, por falta de se pregar o evangelho da graça, o evangelho verdadeiro, a igreja está cheia de crentes, entre aspas, que nunca experimentaram arrependimento verdadeiro. Olha, reconheça que você é um pecador. Todos somos. Reconheça. E pronto. E as pessoas então, vêm para a igreja, para Cristo, mas nunca experimentaram
Um arrependimento verdadeiro que envolve, primeiro, convicção profunda de pecados. O que significa um cão morto? O que significa estar morto em delitos e pecados? Meu querido, a Bíblia diz que o Espírito Santo, quando ele opera o arrependimento verdadeiro, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E esse convencimento do Espírito Santo é quando ele mostra que você é muito mais pecador do que você acha e pensa, mas muito mais. Quando o Espírito Santo abre os seus olhos da alma e faz com que você veja a podridão, a imundície que há no seu coração. Você não percebe isso. Você está andando e não acha tão ruim. Talvez até pense, nunca matei, nunca estuprei, nunca fiz essas coisas horrorosas. Afinal, tudo vai dar certo, não é possível que Deus vai colocar na balança e ver que não está tão ruim. E tudo vai ser bom e eu vou ser salvo, vou passar no teste. Você está enganado. Porque só o Espírito Santo pode mostrar sua miséria, que envolve o pecado original, o pecado de Adão. Tudo o que há de mal, de ruim, todos os pecados hediondos, horríveis, nojentos, piores que existem no mundo, estão no seu coração e já lhe contaminaram da cabeça aos pés. Diante dos olhos santos de Deus, que perscruta os escaninhos do seu coração, você está reprovado e morto, e contaminado. E como diz o profeta, todos somos como o imundo. O imundo. As nossas obras de justiça, as coisinhas boas que você fez, ou que você deixou, ruins que deixou de fazer, são como trapos de imundícia, fedem diante do Deus Santo. Eu já disse muitas vezes, mas não vale a pena repetir. Em Marcos, no capítulo 7, esse texto me impressiona, porque é um texto que mostra a nossa situação além do que nós mesmos concebemos. Porque você nunca matou, ou nunca estuprou, nem cortou, nem foi o Zé Picadinho, nunca fez essas coisas horríveis, você acha que é melhor. Mas veja o que Jesus diz, o santo Jesus que conhece os corações. Capítulo 7, a partir do verso 21. Diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Perceba, Jesus está dizendo aqui, ele não diz assim, de dentro do coração de alguns homens. Não. Ele diz, de dentro do coração dos homens, que é um termo genérico para homem e mulher. Ninguém escapa. Então você nunca matou, mas o homicídio está dentro do seu coração e já lhe contaminou. É certo que quem matou, quando for para o inferno, vai para um lugar mais profundo, num grau de sofrimento maior que o seu. Mas você vai para o inferno por causa do homicídio que já lhe contaminou, que está no seu coração e é suficiente para lhe mandar para o inferno. Então ninguém escapa, todos estão absolutamente condenados para o inferno. Porque tudo isso contamina o homem. E é isso que a Bíblia diz, todos nós somos como o imundo, absolutamente contaminados e condenados por causa do pecado de Adão. E já nascemos assim, condenados. As pessoas não vão para o inferno
ou vão para o inferno porque não aceitaram a Jesus. Tem gente que pensa isso. Só vai para o inferno se não aceitar a Jesus. Está errado. Pessoas que nunca nem ouviram falar de Jesus morreram e estão no inferno, porque já estavam condenadas. É claro que quem ouve de Jesus e rejeita, vai estar num lugar no inferno mais profundo, de mais sofrimento do que aqueles que nunca ouviram de Jesus. Mas todos são condenados ao inferno. Irão para o inferno. Então, isso é um cão morto. A Bíblia diz: Ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. Então, quando Mefibosete se inclina e diz: eu sou um cão morto, é isto que você e eu tínhamos que fazer diante do evangelho pregado. Eu não mereço, eu sou um cão morto. Cheio de convicção de pecados, sabendo que merecemos a condenação por causa dos nossos pecados, convictos disso, arrependidos, desejando profundamente que Deus tenha misericórdia e graça para conosco. Mas Davi diz: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Que promessa gloriosa do Evangelho! Não temas. O Evangelho é a proclamação da graça, do perdão de Deus, do livramento do inferno, do juízo que merecemos. Não temas. O Evangelho é a boa notícia, é Deus dizendo a pecadores, cães mortos, não temam. Por amor de Cristo, pelo sangue que Ele derramou na cruz, em seu favor, eu lhe perdoo e lhe restituo tudo o que você perdeu. Eu vou lhe trazer para a minha casa, para sentar à minha mesa e comer comigo como um dos meus filhos. Isto é Evangelho. Davi deu ordens a Ziba para que realmente fosse servo de Mefibosete, trabalhasse com seus filhos o campo, desse o fruto todo para ele, para a sua casa. Mas Mefibosete comerá pão sempre à minha mesa. Isto, meus irmãos, é graça. Porque além de usar de misericórdia e não dar o que ele merecia, ele agora manifesta graça. Dar o que ele não merece. E trazê-lo para o palácio, para se assentar à mesa, mesmo coxo. E meus irmãos, é assim que pela graça, os que creem no Senhor Jesus Cristo, pela ordem de Deus, são restaurados e trazidos para a igreja, para se assentar à mesa, à santa ceia, e comer juntos com os filhos do rei. Salvo, perdoado, restaurado, com santas riquezas, dons preciosos, trazido para a casa do Senhor. Mas eu quero que se observe uma coisa. Preste atenção, vocês que chegaram agora e que estão ouvindo, talvez pela primeira vez aqui, as razões bíblicas por que cremos que os nossos filhos
têm direito de vir para a igreja e serem recebidos. Verso 12, preste atenção. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Por que está isso na Bíblia? O que importa? Por que o Espírito Santo quis que fosse registrado que na bênção restauradora de Melquisedeque fosse registrado nas Escrituras que com ele foi restaurado seu filhinho Mica? Perceba a aliança, perceba a extensão da aliança, o fruto da aliança de Deus. A promessa gloriosa de vida de Deus não é só para nós, mas para os nossos descendentes, nossos filhos. Foi isso que nós vimos que Deus fez com Abraão. Em Gênesis, no capítulo 17, nesta aliança maravilhosa, da qual também fazemos parte, porque a Bíblia insiste dizendo que nós somos filhos de Abraão. No capítulo 17 de Gênesis, a partir do verso 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência, dos teus filhos. E foi assim que Deus mandou que ele, Abraão, colocasse o selo da justiça da fé, que é a circuncisão, no seu filhinho Isaque. Assim, desta mesma maneira, seguindo o mesmo modelo de aliança, não foi só Mefibosete que entrou nesta aliança maravilhosa que Davi fez com Jonatas, mas seu filhinho Mica também entrou. Então, querido, você não vem sozinho. Você e a sua casa, há promessas de Deus para a sua família. E seus filhinhos, eles vêm, eles têm lugar na igreja do Senhor. Que privilégio, que glória. Pena que as pessoas, muitos, não enxergam isso. E as crianças das outras igrejas que não creem assim, estão fora. Elas não são consideradas na igreja como filhos, herdeiros da aliança, semente santa, herança do Senhor. Eles não são considerados como sendo parte do reino, como Jesus disse, dos tais é o reino dos céus. As igrejas que não creem assim não têm membros na igreja chamados membros menores. Mas Deus nos mostrou, nós temos membros menores. Desde que estão no ventre, já são considerados membros do reino de Cristo, semente santa do Senhor para perpetuar a igreja. E quando nascem, são trazidos pelos seus pais para receber o selo da justiça da fé, a circuncisão de Cristo, como Paulo chama, não feitas por mãos. Recebem sim o batismo, como filhos de Mica, para entrarem na aliança, na casa do rei. E assim, meus irmãos, o que vemos aqui é uma figura maravilhosa.
Eu fico pensando o rei chega, senta à mesa, seus filhos vêm, sentam à mesa, o sino bate, que é a hora do jantar, e lá vem meu Mefibosete, se arrastando, e seu filhinho vem e eles se sentam à mesa do rei. Isso é graça. Todos nós somos Mefibosetes, inúteis, mas pela graça de Deus fomos convidados pelo Senhor, por amor a Cristo, a entrarmos e fazermos parte da sua família e comermos à mesa com os filhos do rei. E veja que o aleijão não foi curado. Quer dizer, nós continuamos com um corpo chamado corpo do pecado. Resquícios do pecado estão em nós. Mesmo como crentes, lutamos e nos arrastamos com dificuldades para ir à casa do rei. Mas, com alegria, com este bem-vindo glorioso da parte do rei, que esse lugar agora é nosso por sua graça e misericórdia, nós estamos aqui. E prosseguimos na nossa inutilidade por causa do pecado, mas como podemos servirmos ao Senhor, isso é maravilhoso. Portanto, se há alguém aqui que ainda está fora da igreja e se sente um Mefibosete em Lodebar, neste mundo pecaminoso, está aqui a proclamação e o convite de Deus, o Rei, o Senhor, que quer fazer bem a inimigos e pecadores como você, por causa de Cristo, para que você venha. Oh, que a graça do Senhor possa alcançar sua vida. Quem sabe ainda hoje, para que você venha e receba o convite real e se apresente diante de Deus com humildade, humilhado, com o rosto em terra, reconhecendo sua miserabilidade e pecado, um cão morto, com arrependimento sincero no coração, e ouça a voz do Senhor dizendo: não temas, vou restaurá-lo, e você comerá a minha mesa com os meus filhos, como um filho meu, por amor de Jonatas, teu pai, por amor de Cristo. Uma coisinha a mais. Abra comigo em 2 Samuel, no capítulo de número 16. Veja o que fez Ziba. Ziba é muito ruim. Ele obedeceu Davi porque o diabo é o diabo de Deus e obedece o que Deus manda. Deixa só, pera um pouquinho antes. Vou ler o texto e vou contar. Tendo Davi passado, Davi está fugindo de Absalão, deixou o trono, está fugindo, Absalão, seu filho, tomou o trono, e o pai fugindo. Um opróbrio, coisa ruim. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cume, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre ele 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão, e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso?
Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem, os cansados do deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor, quer dizer, Mefibosete? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo o que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e acho eu mercê diante de ti, o rei, meu senhor. Tirou tudo de Mefibosete e deu para Ziba, já que Mefibosete agora disse que ia ser rei. Meus queridos, mentira. É isso que o diabo faz. Ele persegue os crentes. Ele mente, ele faz tudo que é possível para prejudicar você, como esse Ziba fez. Eu prometi que ia contar uma coisa, porque Ziba representa aqui Satanás mesmo. A igreja já sabe, mas os novos talvez não tenham ouvido ainda. Quando nós estávamos plantando a igreja memorial, então eu estava orando, pedindo a Deus que mandasse as pessoas para a igreja. Era muito difícil evangelizar os prédios na Barra, porteiros eletrônicos, não tinha, difícil. Deus realmente ouviu nossa oração e nos abençoou, tanto é que a igreja cresceu muito. Eu estava no meu gabinete e então a secretária chegou e disse: pastor, tem um moço aí que quer falar com o senhor. Você é da igreja? Eu disse: não, não é não, nunca vi. Tá bom, manda entrar. E então chegou aquele moço alto, um cabelão, um rabo de cavalo que ia até bem aqui embaixo, magro, alto, de óculos. Ele se sentou e disse: muito bem, jovem, o que é que você quer? Ele perguntou: aqui é a igreja dos crentes? Eu disse: sim, aqui é a igreja dos crentes, assim que nós chamamos. Por quê? É porque eu estava sentindo muitas coisas ruins acontecendo comigo. Aí eu resolvi ir no centro de Umbanda para, sei lá, uma banho de folha, como esse pessoal diz, ou fazer algum trabalho que pudesse me tirar essas coisas ruins. Aí eu entrei na fila, e lá estava o pai de santo com um charutão, e cada pessoa sentava, e ele então mandava fazer isso, mandava fazer aquilo, tal, e a pessoa levantava, sentava outro. E eu fui chegando. Quando chegou a minha vez, que eu sentei, ele nem olhou para mim, com charutão. O que é que você está fazendo aqui? Eu disse: eu vim aqui porque aqui não é seu lugar, não. Seu lugar é com os crentes, pode sair. Ele não entendeu nada, saiu, foi embora. Disse: vou procurar agora um lugar dos crentes. Passou em frente da igreja e entrou. É por isso que eu estou perguntando o que é o lugar dos crentes. Se é, sim.
E eu entendi logo, como Lutero disse, o diabo é o diabo de Deus. E mais, quando Davi era atormentado, a Bíblia diz que ele era atormentado por um espírito mau, da parte do Senhor. Quer dizer, Deus mandou o espírito mau, e ele obedeceu. Deus mandou esse espírito mau naquele pai de santo falar aquilo. Então, Ziba foi buscar Mefibosete porque Deus mandou. Você veja a graça maravilhosa do Senhor. Tudo é contra. Você morto em delitos e pecados, você coxo, não pode fazer nada. Se depender de Ziba, o pior que podia acontecer na sua vida. No entanto, Deus prevalece. E trouxe. Agora está Ziba aqui, mais uma vez, atormentando a vida de Mefibosete. Mas veja que coisa maravilhosa. Vire um pouco mais a página. No capítulo 19, Davi está voltando. Voltando vitorioso, de volta ao trono. Ele está a caminho para reassumir o trono, e todo mundo tremendo, até Simei, que jogava pedra, veio, ai, me perdoe, não leve em conta, e Davi perdoando e tal, vem chegando para o trono, com todo o poder restituído. Veja o verso 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Triste, angustiado, em opróbrio, lamentando profundamente tudo o que aconteceu com o rei. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei. Mas teu servo é coxo. Quer dizer, ele não conseguiu ir. Demais disso, ele, Ziba, falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu o rei: por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo repartir com Ziba. Bom, pronto, vou tirar metade das suas posses. Vou dar para Ziba. Agora a resposta de Mefibosete. Preste atenção. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Esse se converteu mesmo. Deus prova. Deus prova, e muitas vezes você se vê em situação de penúria, difícil, e não entende. Como é que Deus
trata você com provações, dificuldades e tira de você bens e dá para outros ímpios. Foi isto que perturbou o coração do salmista no Salmo 70. Eles engordam, tem tudo, e eu na dificuldade. Deus prova para saber qual, como e quanto é o seu amor por ele. Essa resposta de Ziba é a resposta que todo crente deve dar para o Senhor. Não me importo, fique ele com tudo, não me importa bens, não me importa nada nesta vida. Eu amo meu rei, voltou em paz, é isto que me importa. Basta, meu rei está vivo. Aquele que usou de benevolência para comigo. É isso que você tem que dizer quando passar por aflição. Quando perder bens, ficar desempregado, situações difíceis. Diga, Senhor, não me importa. Nem que eu vá lavar banheiro em qualquer lugar, ou fazer um serviço que seja, morar num lugar distante, ruim. Eu tenho que me rebaixar socialmente. Talvez ficar sem carro, ter que pegar ônibus. Não me importa. Meu rei é vivo. É o amado da minha alma. É o meu tesouro. Ele basta para mim. Você pode dizer isso como Mefibosete? Fique ele muito embora com tudo. Satanás roubou, tirou, mentiu. Quem pode levar tudo infeliz? Meu rei é vivo, voltou em paz. É o amado da minha alma, é o meu tesouro. Ó Senhor, o Senhor me basta. É a minha riqueza, meu tudo. Será que você pode dizer como Mefibosete? Assim, agradecido e reconhecido pela graça da salvação, merecedor de um juízo de morte, mas que ele quis lhe salvar. Ou você tem murmurado, reclamado, isso é injustiça, é injustiça. Fique ele muito embora com tudo. Meu rei voltou em paz. Isto me basta. Deus tenha misericórdia e aplique sua palavra bendita ao nosso coração. Vamos ficar em pé.